Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o vice-prefeito Dinei, os funcionários desta casa e o pessoal que nos acompanha via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador José Giovanni Machado proceda à leitura de um breve trecho bíblico. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito e o preceito do autismo seja a tua conversa. E pela obra de sua mão que o artista conquista a estima. Eclesiástico. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alan Dreyer, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 17/6/2025, às 19 horas. Ata da 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 17 de junho de 2025. Aos 17 dias do mês de junho de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kuchler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto o trabalho. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Wilson Wagner para que procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 10 de junho de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes ao projeto de lei número 024, 025, 026 e 027/2025. Assim lido. Prosseguindo, solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que procedesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei complementar de número 004, 005, 006 e 007/2024. O senhor vereador Thiago Ramos da Silveira pediu a dispensa da leitura das atas das comissões referentes aos projetos de lei complementar de número 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2024. O senhor presidente colocou em votação a dispensa da leitura das referidas atas. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada a dispensa da leitura. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Carolato para que promovesse com a leitura das indicações de número 37, 38 e 39/2025. Assim lido. Solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 0167/2025. Solicitou ao vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura do ofício de número 1666/2025, em regime de urgência especial que encaminha o projeto de lei número 028/2025. Oriundo do Poder Executivo Municipal, seguindo da leitura do referido projeto de lei, assim lido, encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, erem seus pareceres. Solicitou o vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 0168/2025.
Em regime de urgência especial, que encaminha o projeto de lei de número 029/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Segundo da leitura do referido projeto de lei, assim lido, encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, arem seus pareceres. Continuando, solicitou o vereador Thiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura da proposta da emenda ao projeto de lei número 023/2025, assim lido. Solicitou ao vereador vice-presidente Guilherme Tchorkevski para que promovesse com a leitura do projeto de resolução de número 002/2025, assim lido. Encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, arem seus pareceres. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato cumprimentou a todos e procedeu que está em votação o projeto de lei de número 026/2025 para ajuda. Também entrou em caráter de emergência o projeto 29, que coloca no inciso sobre a lei 1549, sobre desastres naturais também. Já é a terceira indicação que fiz a pedido dos munícipes, referente ao desassoreamento do rio que passa no município, o qual é uma preocupação, pois vem acontecendo bastantes desastres naturais e eventos climáticos. Então, vem a pedido da população que o Executivo tenha uma preocupação quanto a isso, pois possui uma creche próxima. Também falando sobre o projeto 28/2025, o qual também estará em votação em regime de urgência no valor de 700 mil. Meus agradecimentos ao deputado e aos senadores, os quais encaminharam esse recurso. Senhor Jorge Seife, no valor de 200 mil, e a senadora Ivete da Silva, no valor de 200 mil. E também ao deputado federal, senhor Jorge Guete. Justifico a ausência na próxima sessão, pois estarei em viagem. Agradeço a oportunidade e finalizou. Grande expediente. Com a palavra, o vereador Wilson Wagner cumprimentou a todos. Primeiramente, falo sobre a indicação que fiz referente à Escola Municipal José Chimbosca. Através de um estudo, recebi que ali poderia ser reutilizada aquela área. Assim, a prefeitura poderia fazer um estudo e alterar principalmente a cobertura para que não tenha mais problemas de infiltrações, assim podendo usar essa estrutura para a realização de cursos para diversas idades, pois possui diversas salas e estão desocupadas. E não é tão longe do centro. Falando sobre a segunda indicação, conversei com vários cavaleiros e pessoal que gosta de rodeio. Fiz uma pesquisa e um levantamento em outros municípios. Resolvi fazer essa indicação para que a prefeitura faça um cronograma para que seja feita a coleta de sangue dos animais feito pelo veterinário e seu auxiliar, levando para o laboratório, e assim se faz a conclusão. Também estive trocando umas ideias com o prefeito e há um interesse de zerar o custo. Estive na segunda-feira na Assembleia Legislativa em conversa com alguns deputados, e que já existe uma lei alterada pelo deputado estadual Nilson Berlanda. Se trata de uma lei de 1997. O senhor vereador leu a referida lei. Falando no próximo assunto, em visita à Assembleia, visitei o DNT, juntamente com o assessor do prefeito, em assuntos sobre as rotatórias, para que seja tomada providências, assim agendada uma visita para a próxima semana. Também encaminhei um projeto para o gabinete da Assembleia Legislativa do deputado Júlio Garcia. Se trata de um projeto de calçada na rua Adão Tisca e na rua Professor Alfredo Lútica. Foi entregado em mãos e conversamos com o deputado, o qual ficou impressionado com a elaboração do projeto. Próximo assunto, sobre a explicação de calamidade pública referente à gripe. O senhor vereador pediu para que todos se previnam. Agradeceu a oportunidade e finalizou. Continuando, o senhor presidente colocou em discussão
o regime de urgência especial sobre os projetos de lei número 028 e 029/2025. Encerrou a discussão e colocou em votação o regime de urgência especial sobre os projetos de lei número 028 e 029/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado o regime de urgência especial sobre os projetos de lei de número 028 e 029/2025. Senhor presidente, colocou em discussão a proposta de emenda do projeto de lei número 023/2025. Encerrou a discussão e colocou em votação a proposta de emenda do projeto de lei número 023/2025. Senhor vereador Tiago Damos da Silveira justificou que é contra. Senhor vereador Wilson também se manifestou de forma contrária e o senhor vereador Guilherme Tchorkevski também se manifestou contra, juntamente com o vereador Igor Alandré e com o vereador Edilson Milk. Com 5 votos contra, o senhor presidente declara rejeitada a proposta de emenda do projeto de lei número 023/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 023/2025. Juntamente com o substitutivo, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 023/2025. Com o substitutivo, não havendo manifestação, o senhor presidente declara aprovada em primeira votação o projeto de lei de número 023/2025. Com substitutivo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 024/2024. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 024/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 024/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 025/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 025/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 025/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 026/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 026/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 026/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 027/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 027/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 027/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 022/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 022/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 022/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Tchorkevski, Igor Alandréia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Estel, Tiago Damos da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Alandréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que lhe se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 17/6/2025. Encerra a discussão e coloca em primeira e única votação a ata ordinária do dia 17/6/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 17/6/2025, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 17/6/2025, às 19 horas e 30 minutos.
Ata da 16ª Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, realizada no dia 17 de junho de 2025. Aos 17 dias do mês de junho de 2025, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, situada na Rua Augusto Cuxo, número 1286. Presentes todos os vereadores, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e os internautas que acompanham via internet. Em seguida, com a proteção divina, iniciou os trabalhos. Tratando-se de sessão extraordinária, o senhor presidente passou logo ao expediente do dia. O senhor presidente declara que, de acordo com o artigo 143, segundo do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, os projetos de lei 028 e 029/2025, o senhor presidente solicitou parecer verbal das comissões de Constituições, de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. O senhor presidente da Comissão, Tiago Damos da Silveira, se manifestou de forma favorável, juntamente com o senhor Wilson Wagner e Igor Aladrei, e também o senhor Guilherme Vitorkevski, os quais fazem parte das comissões competentes. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 023/2025. Juntamente com o substitutivo, o senhor vereador José Joana Machado se manifestou e disse que supôs na emenda em que uma pessoa nova faz sua carteira e pega um carro carregado de pacientes sem experiência, seria essa a minha preocupação, até no caso da ambulância. Seria essa a minha preocupação, mas sou favorável ao projeto. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 023/2025 com o substitutivo. O senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 023/2025 com o substitutivo. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 024/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei no 024/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 024/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 025/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 025/2025. Não havendo manifestação, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 025/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 026/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 026/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 026/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 027/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 027/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 027/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 028/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 028/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 028/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 029/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 029/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 029/2025. Assim sendo, e nada mais a se tratar, não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária
a ser realizado no dia 24 de junho de 2025, nesse mesmo local, às 19 horas. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente sustou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Osni Carstel, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que lida e se achada de conforme será assinado pelos demais vereadores. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 17/6/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 17/6/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 17/6/2025, às 20 horas. Solicito ao vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas em conjunto às comissões competentes referente ao projeto de resolução de número 002/2025. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 23 dias do mês de junho de 2025, às 18 horas e 30 minutos, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reuniu-se o vereador presidente da comissão, o senhor Thiago Damos da Silveira, e os demais membros, na sala das comissões do prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto. Projeto de resolução número 002/2025, o artigo 147 e 155 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo passa a vigorar com a seguinte redação. Aberta a reunião, foi analisado o projeto de resolução, foi designado como relator o vereador Wilson Wagner e decidiram oferecer parecer favoráveis ao projeto em análise, determinando a elaboração dos pareceres, nada mais havendo a se tratar. Eu, Thiago Damos da Silveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mandei lavrar esta ata que segue assinado por mim e os demais membros. Thiago Damos da Silveira, presidente, Wilson Wagner, secretário relator, Igor Aladreia, membro. Ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, aos 23 dias do mês de junho de 2025, às 18 horas e 30 minutos, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, reuniu-se o vereador presidente da comissão, o senhor Guilherme Vitorkevski, e os demais membros, na sala das comissões, no prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kichler, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto de resolução número 002/2025, o artigo 147 e 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo passa a vigorar com a seguinte redação. Aberta a reunião, foi analisado o projeto em resolução, foi designado como relator o vereador Igor Aladreia e decidiram oferecer o parecer favorável ao projeto em análise, determinando a elaboração dos pareceres, nada mais havendo a se tratar. Eu, Guilherme Vitorkevski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, mandei lavrar esta ata que segue assinada por mim e os demais membros. Guilherme Vitorkevski, presidente, Igor Aladreia, secretário relator, Wilson Wagner, membro. Solicito ao vereador Edilson Milke para que efetue a leitura da indicação de número 040/2025. Indicação de número 40/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schissel, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe
que o Poder Executivo e Secretaria de Obras e Infraestruturas realize serviços de melhorias na estrada da localidade de Rio Daré de Cima. Justificativa. Senhores nobres vereadores e Poder Executivo, a estrada de Rio Daré de Cima, entre as casas dos munícipes Renato Nadroski e Ademar Pires de Camargo, se encontra em mau estado e necessita de melhorias para o fluxo de carros e caminhões. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 24 do mês 6 de 2025, vereador Edilson Milk. Solicito ao vereador vice-presidente Guilherme Vichorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 0169/2025, que encaminha o projeto de lei número 030/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 0169/2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista de Santa Catarina. Assunto: encaminha o projeto de lei número 030/2025. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos digníssimos vereadores que compõem esta egregia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 030/2025, que altera a Lei Municipal número 1727, de 12 de junho de 2025 e das outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Projeto de lei número 030/2025, de 17 de junho de 2025. Altera a lei municipal número 1727, de 12 de junho de 2025 e das outras providências. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal de Belo Estado, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação da Egregia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 1727, de 12 de junho de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O valor do vale alimentação será de R$ 400 mensais para os servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, a ser disponibilizado por meio de cartão magnético ou eletrônico. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 7, a Lei Municipal número 1227, de 12 de junho de 2025, com a seguinte redação. Artigo 7º. O Poder Executivo fica autorizado a: primeiro, celebrar contratos ou convênios com empresas especializadas para a. fornecimento e administração dos cartões magnéticos eletrônicos. B. Gerenciamento rede de estabelecimentos credenciados. C. Controle e processamento das transações. Segundo, regulamentar por decreto ou procedimentos necessários à operacionalização do benefício, incluindo a. prazos e condições para a disponibilização dos créditos. B. Forma de utilização do cartão. C. Casos de suspensões ou cancelamento. D. Procedimento em caso de perda, roubos ou danos ao cartão. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes e do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disponibilizações da Lei Municipal número 1727, de 12 de junho de 2025. Gabinete Prefeito de Bela Vista Todo, Santa Catarina, 17 de junho de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 030/2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar Vossa Excelência para exame e dispensável aprovação
o incluso projeto de lei número 030/2025 de nossas iniciativas, que em súmula altera a lei municipal 1727 de 12 de junho de 2025 e das outras providências. Trata-se de proposição visando a atualização de legislação municipal que regulamenta a concessão do Vale Alimentação aos servidores públicos municipais e do Legislativo. O pagamento do Vale Alimentação fundamenta-se no auxílio ao servidor no desempenho das suas atividades laborais. Trata-se de vantagens indenizatórias e condicional, não se enquadrando nas limitações do artigo 18 da LC número 101/00, cuja percepção exige o efetivo exercício da atividade, não se incorporando automaticamente aos vencimentos dos ativos nem dos inativos, dependendo de expressas autorizações de lei em obediência ao princípio da legalidade. Por fim, o valor definido nominalmente é fato a justiça social, pois auxilia o servidor no exercício de suas atribuições e estimulará o comércio municipal. Certo de que o assunto merecerá a proposta acolhida e aprovação dos partes dos membros desta Casa de Leis, reafirmamos a oportunidade e os melhores protestos e consideração e apreço. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 17 de junho de 2025, Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Encaminho para as comissões competentes, dentro dos prazos regimentais, seus pareceres. Solicito ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que efetue a leitura do ofício de número 0171/2025, que encaminha os projetos de lei número 031, 32 e 33/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, seguido da leitura dos referidos projetos de lei. Ofício número 0171/2025 do Gabinete, Bela Vista do Todo, 23 de junho de 2025. Ao senhor Osni Carlos Estelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 031/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 032/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto número 033/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise das propostas, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações, no sentido de que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta calenda Casa de Lei aprovem os presentes projetos de lei, quais requeremos sejam tramitados em regime de urgência especial. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 031/2025, de 23 de junho de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no decorrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de 150 mil, com as seguintes classificações: institucional, funcional e programática. Órgão 0400, Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Unidade Orçamentária 04.01, Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Aquisição de caminhões, tratores, máquinas, implementos e veículos de pequeno porte.
Dotação, aplicações diretas, 150 mil. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação o valor de 150 mil reais referente às emendas parlamentares impositivas 1348/2025 para aquisição de implementos agrícolas conforme relatório anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, 23 de junho de 2025. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 032/2025, de 23 de junho de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no decorrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de 220 mil reais, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 05.00, Secretaria Municipal de Educação. Unidade orçamentário 05.01, Secretaria Municipal de Educação. Manutenção e desenvolvimento de educação infantil. Dotação, aplicações diretas, 120 mil. Manutenção de desenvolvimento e educação infantil. Dotação, aplicações diretas, 100 mil. Valor total, 220 mil. Artigo 2º. Para o suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação o valor de 220 mil. Referente às emendas parlamentares impositivas número 0856/2025 para a reforma no Centro de Educação Infantil e número 2198/2025 para aquisição e construção de parques infantis para as escolas conforme o relatório anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, 23 de junho de 2025. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Justificativo ao projeto de lei número 032/2025. Senhor Presidente, Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar Vossa Excelência para exame e indispensável aprovação do incluso projeto de lei número 032/2025, de nossa iniciativa, de que em súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementação por excesso de arrecadação no valor de 220 mil reais, referente às emendas parlamentares impositivas número 0856/2025 para reforma no Centro de Educação Infantil e número 2198/2025 para aquisição, construção, parques infantis para as escolas conforme o relatório anexo. Solicitamos a Vossas Senhorias que a suplementação horas solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, hora encaminhada, seja analisada e estudada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, 23 de junho de 2025. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 033/2025, de 23 de junho de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências.
Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, no decorrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 251.922,66, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Unidade orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pavimentação e recuperação de ruas e estradas. Dotação, aplicações diretas, R$ 251.922,66. Artigo 2º. Para o suporte no crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$ 251.922,66. Referente à emenda impositiva no número 0965 de 2025, apoio ao sistema viário, recuperação da malha viária do interior Bela Vista do Toldo, e número 2200 de 2025, apoio à infraestrutura do município de Bela Vista do Toldo em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de junho de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 033/2025. Senhor Presidente e Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossas Excelências para exame de indispensável aprovação o incluso do projeto número 033/2025 de nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o valor de R$ 251.922,66, referente à emenda impositiva número 09665 de 2025, apoio ao sistema viário, recuperação da malha viária do interior, Bela Vista do Toldo, e número 2200 de 2025, apoio à infraestrutura do município de Bela Vista do Toldo em anexo. Salientamos a Vossas Senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edes que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, 23 de junho de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Encaminho para as comissões competentes dentro dos prazos regimentais e seus pareceres. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Com a palavra, o vereador José Giovanni Machado. Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, cumprimento ao vice-prefeito presente na nossa sessão, cumprimento aos funcionários dessa casa, cumprimento também a quem nos acompanha via internet. Senhor presidente, o que traz o uso da palavra hoje em agradecimento aos deputados que têm ajudado o nosso município
né? Eu hoje venho agradecer a emenda do deputado Maurício Kudilark, que foi de 120 mil para a reforma da creche Raios de Sol, na localidade da Rua dos Poços, que até o senhor é da localidade e sabe a dificuldade que é lá, né? Atende bastante criança, então, onde eu visitei e vi que precisava, né, uma melhoria na cobertura, que estava molhando dentro e tal, onde a gente foi de atrás e conseguiu, e hoje, vice-prefeito, graças a Deus, né, deu certo essa emenda e vai ser, né, resolvida aquela questão, né. Então, um agradecimento, né, ao deputado Maurício, né, demais essa emenda, onde não foi só essa, né, veio a ambulância, o município, veio também a reforma da escolinha do Tira-Fogo, né, 100 mil reais também veio para construir uma quadra na Serra do Lucindo. Então a gente tem que agradecer muito, né, esses deputados que têm ajudado, né, o nosso município. Também quero dar os parabéns a você, vereador Anselmo, né, por aquela emenda de 150 mil que, né, eu tenho conhecimento que o vereador foi até o Fernando Kleinig, né, e conseguiu também esses 150 mil que vai ser de grande valia aí para o nosso município. Seria isso o meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras e os agradecimentos, deputado. Com a palavra, o vereador Wilson Wagner. Meu boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Osni Carlos Estelzno e demais vereadores e funcionários desta casa. E o povo aqui presente e também os internautas que nos assistem nas redes sociais. O senhor vice-prefeito aqui presente também e o pessoal da equipe da Câmara, né? Primeiro, eu venho convidar a todos para participarem da festa junina, que será no dia 28 de junho de 2025, esse final de semana, que é uma festa que será realizada na Sociedade Recreativa Esportiva Bela Vista. É um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Bela Vista Todo, projeto Chamamento à Tradição, Lei Aldir Blanc. Com início às 16 horas e vai até às 4 da manhã. Entrada gratuita no salão. E vai ter diversas atrações ali, pipoca, cachorro-quente, tudo gratuito para o pessoal que vem participar. Então, estejam todos convidados. Mais um convite aqui da show de prêmio do Santuário Divino Pai Eterno, no dia 6 de julho, com início às 14 horas. Valor da cartela, R$30. Primeiro prêmio, R$8.000. Segundo prêmio, R$3.000. Terceiro prêmio, R$1.000. Quarto prêmio, um forno elétrico. Quinto prêmio, fritadeira, air fry e R$100. Haverá almoço no local, né? Então a gente convida todos, aí vai ter completo serviço de bar e cozinha. Estejam todos convidados. A respeito daquele assunto da carteira categoria B, que foi comentado semana passada, eu resolvi fazer mais umas pesquisas e ficar mais por dentro desses assuntos aí sobre a capacidade e o que o motorista categoria B poderá fazer ou não poderá fazer. Em pesquisa, achei a lei aqui do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, a lei 7.089 de 2020, seção 6.4. Um condutor com a categoria B pode dirigir uma ambulância desde que atenda os seguintes requisitos, porque na verdade a questão foi sobre a ambulância também, né? Então eu tomei esse conhecimento, daí o pessoal fez vários questionamentos, né? Daí eu disse, não, eu vou pesquisar a lei e vamos esclarecer.
estar habilitado no mínimo na categoria B, estar regulamentado, habilitado, sem suspensão ou cassação. Ter concluído com aproveitamento o curso de especialização para condutores de veículos de emergência, CVE, que é regulamentado pelo CONTRAN. Observação importante. A ambulância deve se enquadrar nos limites da categoria B, peso bruto total até 3.500 kg, até 8 passageiros, fora o motorista. Caso a ambulância seja maior ou mais pesada, tipo UTI móvel, ou vans, ou caminhão, será exigida a categoria C ou D, conforme o veículo. Então, a gente vem esclarecer aqui que o pessoal que vai fazer a prova, né, não há necessidade que tenha só a categoria B. Quem tiver categoria C ou a categoria E também poderão fazer essa prova, né? Então, por isso que eu busquei essas leis aí para mim ver até onde poderia chegar. Então, o motorista com a categoria B, se ela tiver todos os cursos, ela poderá também dirigir a ambulância sem nenhum problema. Então, seria isso aí que eu tinha a esclarecer sobre essas dúvidas que ficaram, né? E muito obrigado a todos. Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Wilson. Com a palavra, o vereador Guilherme Wierczorkowski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, colegas da bancada. Boa noite, vice-prefeito Ednei. Está aí nos assistindo aí na nossa Casa de Leis, o jurídico, aos funcionários dessa casa e o que nos assistem via internet. Senhor presidente, hoje eu vim no púlpito, na tribuna. São duas demandas aqui que eu quero trocar umas informações com vocês. Sobre o projeto de lei, né, que o Wilson leu ali, o projeto de lei número 031/2025, lua 1348, né, a emenda do Fernando Crédigo de R$150 mil, né. Essa é para aquisição de implementos agrícolas, né, que já está disponível para a prefeitura, né. Tá aí já o ofício, né, em meu nome, né, Guilherme Wierczorkowski, já de implementos agrícolas. E tem mais R$500 mil que é para vir, uma reta escavadeira, né? Senhores vereadores também já escutaram aqui, né? Mais R$500 mil vem uma reta escavadeira e o restante mais para implementos agrícolas, vice-prefeito. Mas tem mais R$500 mil até 2025, agora final do ano para vir. E mais outra questão tivemos uma reportagem sobre um jornal, né, de Canoinhas ali, né? Ficamos constrangidos, né, vereador Tiago? Ficamos muito constrangidos sobre essa emenda que veio, essa reportagem. E eu vou começar dizendo assim que eu acho que a bancada do MDB são nós três do MDB, né? Cada um tem um partido, cada um tem o seu deputado, cada um tem o seu senador, senadora, né? Mas essa emenda veio para nós também, né? Está aqui o ofício da senadora Ivete, está aqui o ofício que veio para mim, acho que também veio para o vereador Tiago, está aqui o ofício do Carlos do Chiodini e do Cobalcini, que gera R$1.450.000, né? Né, presidente? E veio para a bancada do MDB, né? Para nós três, né? Do MDB, que fazemos parte hoje do Poder do Legislativo e do Executivo. Quando foi para assinar, para vir esse recurso, nós também assinamos, né, Tiago? Nós assinemos esse protocolo para vir esse recurso. Então, acho que essa reportagem, esse jornal está meio desinformado. Quem fez essa reportagem está desinformado, né? Porque veio ofício para nós também. Se não viesse ofício para nós, eu não vinha estar aqui hoje na tribuna. Né? Mas veio para mim, veio para o vereador Tiago, veio para o vereador Osni. Então, acho que refaça essa reportagem, porque veio para nós três da bancada do MDB, de Bela Vista todo. Senão fica muito constrangido, né? Esse R$1.450.000 vem só para o presidente. Não tenho nada contra, né? Não estamos criticando, mas retifique essa demanda que veio, né? Essa reportagem, né? Mas seria isso, presidente, né? Obrigado Obrigado a todos. Boa noite.
Está em segunda discussão o projeto de lei número 28. Tem o vereador Anselmo com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, nosso vice-prefeito, Dinei. Boa noite aos funcionários da casa, ao jurídico, né, doutor Marlo, e a todos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais. Senhor presidente, também hoje aproveitando, né, o momento onde, né, os vereadores acompanharam a leitura aí dos projetos, os projetos relevantes de importância para o município, onde nós vereadores, né, também temos somos outorgados, né, a correr atrás de recursos, não só a fiscalização, né, como nós sempre falamos. E o pessoal aí já nominou, né, uns deputados que mandaram as emendas e ajudaram o nosso município. Eu também não poderia de deixar aqui de ser diferente e também, né, vim agradecer aqui uma amiga e deputada Paulinha, onde a gente sempre procurou ela e ela sempre nos atendeu, né, sempre atendeu o nosso município, até porque ela até tem parentesco, né, dentro do município. Então, que fique registrado aqui, né, onde no projeto de lei número 032, né, nós temos uma emenda da deputada de R$100 mil para a construção de parques infantis para nossas escolas, né, do município. Muito importante, né, essa emenda para que o pessoal, né, da educação, as escolas sejam contempladas, né, com os parquinhos. E temos aqui também, ele está no projeto do número 033, né, apoio à infraestrutura do município de Bela Vista também, né, R$ 101.922,66, né, aonde também, né, veio emenda parlamentar da deputada Paulinha. Tem uma emenda também que imagino que também está em andamento, que é a 3731/2025, né, que não está ainda nos projetos, mas deve chegar para a Câmara, que também é de R$100 mil, né, onde a gente pediu via ofício, para compra de implementos agrícolas também para atender as associações dos nossos municípios. Então aqui, fazendo um levantamento, né, R$ 301.922,66, né, a deputada Paulinha, né, tá mandando para o município para ajudar o município. Então, né, agora parte para os próximos trâmites e a gente, né, fica na expectativa aqui para poder atender a população da melhor forma possível, assim como os demais vereadores também estão correndo atrás, né, vereador Giovanni, né, vereador Wilson, vereador Guilherme, Osni, né, Tiago, o Fábio, né, que não está presente, vereador Edilson, né, tá todo mundo correndo, né, atrás das emendas para ajudar o município. Então, que seja de grande valia para a população de Bela Vista. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, concede os parquinhos lá, né? Eu também assinei ofício junto, né? Aquilo que nós foi pedido ano passado. Isso. Então, beleza. Está em segunda discussão do projeto de lei número 28/2025. Encerra a discussão e coloca em segunda votação o projeto de lei número 028/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em segunda votação o projeto de lei número 028/2025.
Está em segunda discussão o projeto de lei número 029/2025. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei número 029/2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 029/2025. Está em primeira discussão o projeto de resolução número 02/2025, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o projeto de resolução número 002/2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de lei de resolução número 002/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 004/2024, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei complementar número 004/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 004/2025. 2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 005/2024, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 005/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 005/2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 006/2024, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 006/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 006/2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 007/2024, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 007/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 007/2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 008/2024, com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 008/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei complementar número 008/2024.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 009/2024 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 009/2024. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 009/2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar no número 10/2024 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 10/2024. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 10/2024. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 011/2024 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 011/2024. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 011/2024. Neste momento, coloco em votação o convite à senhora Ellen Thaís Cru para que se fazer presente nesta Casa de Lei na sessão ordinária do dia 8/7/2025, às 18 horas, para maior esclarecimento sobre o requerimento de número 001/2025. Encerro a discussão e coloco em votação o convite. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o convite que a Secretaria envie ofício. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de julho de 2025, neste mesmo local, às 18 horas. Boa noite a todos.